Eu já passei por momentos que eu já era apaixonada por corrida de rua, que eu já era maratonista. Eu sou maratonista, já fiz maratona. É mesmo? Já fiz várias meia maratona. Só que eu passei por uma situação na minha vida que eu não estava conseguindo sair de casa para fazer algo que eu amo, que eu sou apaixonada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do UziCast, o seu podcast preferido da Uzi Telecom. O meu nome é Rebeca Costa e estamos aqui hoje com ela, que é líder do movimento Quilômetros pela Vida aqui em Salvador, a Anabela Guimarães. Tudo bem, Anabela? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês e falar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso que é o Quilômetros pela Vida. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu queria que você começasse falando para os nossos ouvintes um pouquinho sobre quem você é e como começou sua trajetória até se tornar líder do Quilômetros pela Vida. Sou Anabela Guimarães, né? As pessoas me conhecem muito por Bela. E eu amo atividade física. Sou uma pessoa que eu sempre fui em busca, né, de algo que me fizesse bem. E me encontrei na corrida de rua. Nessa trajetória, eu já tenho uns 11 anos, né, correndo. Já fui líder de um outro grupo, mas que era um grupo somente de mulheres, para incentivar, para motivar pessoas. A corrida de rua realmente é algo que eu sou apaixonada. Então, assim, eu sou suspeita em falar sobre esse esporte. Hoje eu entendo que todos os esportes são importantes. E esporte realmente é algo que muda a vida, né? Com certeza. Movimento do corpo cura, isso é real, né? Eu me conectei no início com atividade física, fui em busca pensando em perca de peso. Só que isso chegava um momento que não fazia sentido, a perca de peso em si, porque não é somente a atividade física que faz com que você perca peso, né? Existem muitos outros fatores. E minha chave virou quando eu entendi que a gente tem que praticar atividade física pela saúde mental, pela saúde física. Então, é um conjunto. E falando um pouco mais sobre o Quilômetros pela Vida, o Quilômetros pela Vida realmente é um projeto de Deus e que eu me conectei com o Vinícius Murta, que é o idealizador do projeto, através do Instagram. Quilômetros pela Vida, ele é um projeto nacional. Ele acontece simultaneamente todo último sábado do mês, né, geralmente, em várias cidades do Brasil e já está chegando também em outros países. Quilômetros pela Vida, ele é um projeto onde a gente usa o esporte como agente de transformação pela saúde mental e pela prevenção do suicídio o ano todo. Então, a gente segue criando uma comunidade por vidas, por pessoas. A gente mostra para as pessoas que a melhor escolha sempre é o da vida, que por mais desafios que a gente esteja passando na nossa vida, sempre vale a pena viver. E nosso lema é não desista. Não desista. Você não está sozinho. Com certeza, dá para ver que você fala com um brilho nos olhos do projeto. Eu já tinha te falado isso, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o objetivo do projeto e o que ele representa para você, para a pessoa Anabela. Sobre a conexão que o Quilômetros pela Vida tem comigo, né? Quilômetros pela Vida, eu vivo isso, na verdade, né? Eu uso o esporte, eu uso esse movimento porque todo dia eu me curo, né? Todo dia eu me curo de ansiedade, de compulsão alimentar. Eu como minhas emoções. Então, o esporte me ajuda a lidar com isso, com a ansiedade latente. Então, eu acredito que Deus, né, foi me preparando e hoje eu tenho legitimidade porque eu falo aquilo que eu vivo. E graças a Deus, aqui em Salvador, eu sinto que eu consigo me conectar com as pessoas. As pessoas sentem a essência do Quilômetros pela Vida. Né? E graças a Deus, esse movimento aqui em Salvador, ele começou em abril.
certo? E de lá para cá, a gente só está crescendo a nossa comunidade. A cada dia, né? É algo realmente que é extraordinário. Cada movimento, cada feedback que eu tenho de pessoas. Vou contar uma historiazinha, pode? Claro. De uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo. A gente se conheceu em um outro movimento que eu fazia de mulheres. E ela não estava conseguindo sair de casa para se movimentar. E, de repente, eu sou especialista em inteligência emocional, então eu cheguei a fazer algumas sessões com ela, tentando ajudar, né, no processo de inteligência emocional. E ela não vinha conseguindo, né, se levantar. E, de repente, com o Quilômetros pela Vida, ela sempre de olho, ela foi para um primeiro encontro. Né? Desse primeiro encontro, deve ter umas 2 semanas, quando eu vejo essa pessoa na corrida. É emocionante, Rebeca, né? eu só parei assim e dei aquele abraço e fiquei tão feliz como eu vi. Está dando resultado. Quilômetros pela Vida salva vidas. Quilômetros pela Vida dá esperança às pessoas. As pessoas estão entendendo que elas não estão sozinhas, que elas podem sim usar o esporte como uma ferramenta. Com certeza. Agora, o Quilômetros pela Vida, ela une esportes, comunidade, solidariedade. Como essa combinação ajuda na prevenção de combate ao suicídio? A gente sabe que hoje em dia o esporte ele é um remédio natural, né? Quando você pratica um esporte, a gente libera hormônios, né? A serotonina, né? Entre vários outros, endorfina, que só fazem bem a gente, ao nosso organismo. Sim. E a comunidade do Quilômetros pela Vida, a gente não vai ficar somente na comunidade de Quilômetros pela Vida. Na verdade, existe muita coisa por trás. Eu não falei, o Quilômetros pela Vida surgiu através de uma dor de uma pessoa chamada Vinícius Murta. Ele é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Vinícius, ele tentou se suicidar na infância e, após a vida adulta, depois de uma separação, ele teve síndrome do pânico e depressão. Quilômetros pela Vida começou através de um projeto de extensão em uma faculdade. E o Vini, ele não tinha condições na época de pagar uma assistência médica, ele não tinha isso. E ele lembrou de um sonho de infância dele, que era o esporte. Então, ele resolveu se desafiar através do esporte e mostrar para as pessoas que realmente o esporte cura. O esporte cura. Então, ele foi para o triatlo de cara, sem nenhum tipo de prova intermediária. Ele começou a se desafiar e surgiu, inclusive, o atleta por propósito. Sim. Certo? E, além dessa questão lá do projeto de extensão, não conseguiu patrocínio, né, na época, não conseguiu apoio, então não conseguiu realmente ir mais adiante com isso. Ele se desafiou, né, com o triatlo, mas ele nunca desistiu. Mesmo com todo o desafio, com toda a dificuldade que ele teve, há muitos anos que ele é envolvido em projetos sociais, né? Então, hoje, o Quilômetros pela Vida, a gente vai virar um instituto que é para realmente conseguir dar mais suporte para as pessoas. Então, por trás dessa comunidade, de estar agregando pessoas, de estar mostrando às pessoas que ela não está sozinha. Hoje, a gente está montando um grupo onde, por exemplo, eu sempre estou ali incentivando. Tem alguém perto do próprio bairro, junta essas pessoas, vai dar uma caminhada, né? Então, existem pessoas que estão montando grupos para não estar saindo sozinha, né? Para estar existindo esse suporte. E a gente vai ter um suporte muito maior quando o Instituto estiver pronto. E isso a gente não tem dúvidas que a gente vai alcançar cada cidadezinha pequena. A gente brinca que a gente vai alcançar aquela tribo de índios, né? Cidades pequenas. E já está chegando, já existem pessoas em outros países que estão se conectando e já estão fazendo movimento, porque não importa a quantidade de pessoas, né? O que importa é a gente levantar a bandeira realmente que vidas importam. Qual o público que geralmente participa do movimento e como as edições têm evoluído aqui em Salvador? Olha, a gente abrange todo o público. Inclusive, tem pessoas que perguntam, Bela, eu posso levar a minha criança? Eu falo, pode não, você deve.
né? Deve levar a criança, tirar as crianças da tela, porque hoje em dia a gente sabe que a ansiedade, a depressão, não tem idade. Existem muitas crianças super ansiosas e já com questão de ansiedade. Crianças que pensam no autoextermínio, crianças que pensam em tirar a sua própria vida, né? Então, a gente já tem crianças que vão, os pais levam, né? Então, assim, não existe uma faixa etária, né? A gente não tem, só pode ser pessoas com mais idade, não. A gente abrange todas as idades, tá? E, graças a Deus, aqui em Salvador, eu posso dizer que a cada mês a gente está crescendo o número de pessoas, a gente está, aos poucos, conseguindo alcançar mais e mais pessoas aqui em Salvador. A tendência é que realmente a gente só cresça, né? E só alcance ainda mais vidas, né? Que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas, que você não precisa estar competindo com ninguém. A competição é nossa, interna. É uma luta pela nossa vida diária. Sim. Os desafios vão existir sempre, mas a gente é capaz. Deus está ali para sustentar a gente todo dia. Sim, e você fala, né, que não tem um público específico, mas você também disse que geralmente vão crianças também, que os pais levam crianças que já pensaram, né, no suicídio, que é algo realmente muito triste de se falar, né, que são crianças, são seres que acabaram praticamente de nascer, né, e já estão enfrentando ali, pode ser uma depressão ou algo que elas não aguentam, já pensaram em tirar a própria vida. Isso realmente é muito triste, né, Bela? Quando a gente fala de crianças. Sim, sim. De qualquer idade, né? De qualquer idade existe. Porque, na verdade, o suicídio está mais próximo do que o que a gente imagina. Às vezes a gente acha que está distante, não. É uma pessoa... Eu sempre falo assim, né, para o pessoal lá que já está conectado. Gente, lembra daquele amigo que você não fala mais já tem algum tempo, que de repente a pessoa se afastou? Manda uma mensagem, esquece o orgulho, não pensa que ele que tem que ser a primeira pessoa a falar, porque ele pode estar passando por um desafio e ele se isolou por conta disso. Ele pode estar pensando no autoextermínio e, de repente, ele só precisa de uma palavra de amor. E é isso que a gente prega. Eu sempre falo, quilômetros pela vida é amor em movimento que cura. O que eu sempre prego é que ninguém é melhor que ninguém ali. Não é sobre quem é mais rápido, não é sobre quem tem o melhor relógio, não é sobre quem tem um óculos baixa pace, a melhor roupa, né? Então, é sobre realmente a gente abranger as diversidades, não importa sua cor, não importa sua classe social, importa você como uma pessoa, como ser humano. É sobre sua vida, independente de onde você veio. Ali a gente vai abraçar todo mundo, a gente segue abraçando todo mundo, porque a depressão, a ansiedade, o pensamento de autoextermínio não escolhe classe social, não escolhe cor. Com certeza, né? E às vezes as pessoas não levam isso em consideração, né, Bela? Como você falou, muita gente acaba se afastando, um amigo se afasta. Inclusive, eu já passei por isso, de uma pessoa muito próxima a minha se afastar, assim, do nada de mim. Eu fiquei bem magoada, mas ela tinha perdido uma pessoa próxima, o marido dela. E hoje eu entendo que pode até ter um pouco de egoísmo da minha parte, né? Ter pensado, é porque fulano se afastou. Mas a gente não sabe o que a pessoa está passando. Eu sei que não era depressão, era um luto que ela estava passando. Mas a gente tem que ter essa consideração, né? Quando alguém se afasta da gente. Ou então aquela pessoa que você nem fala, mas aquela pessoa vive estranha, vive se isolando, né? A gente tem que ter consideração por essas pessoas também, né? Tentar ter a sensibilidade, né? Ser gentil. A gente não sabe o que o outro está passando. A gente não sabe. Todo mundo passa por desafios internos que só ela e Deus sabe. Com certeza. Todo mundo. Tem pessoas que... Bela, você tá rindo o tempo todo. Você não tem problema. Não. Eu tenho 1001 problemas. Eu tenho muitos desafios na minha vida. Minha vida não é perfeita. Só que, como a gente já conversou, Deus me levantou por um propósito. Quilômetros pela vida, ele só acontece também porque as pessoas estão abraçando. Não adianta eu estar ali... E adiantar, porque assim, quando eu me conectei com o Vini, eu falei, Vini, se não aparecer ninguém para estar ali, eu vou correr falando sobre a causa, falando sobre vidas, porque não é sobre quantidade, é sobre a gente, como eu falei, é sobre a gente falar sobre essa causa tão importante, né? Que vidas importam. Tem algo que a gente sempre fala também, é pela minha vida, é pela sua vida, é pela nossa vida, né? Porque juntos somos muito mais fortes. Com certeza. Ninguém é tão bom sozinho. A gente precisa unir forças, né? Porque uma pessoa
às vezes ali está numa dificuldade, que na verdade para mim pode ser uma dificuldade, mas para a Rebeca não. Ela tem uma visão, ela tem um perfil. A história de vida dela vai ser muito mais fácil para ela resolver aquilo. E às vezes a gente só precisa de um abraço. Às vezes a gente só precisa de um ombro. Às vezes a gente só precisa de uma escuta, de alguém que nos escute de forma ativa, sem julgar, sem estar apontando o dedo. Uhum. Às vezes tem pessoas que tem uma coisa que já faz parte do movimento, que é a terapia do abraço. Eu já começo o movimento com a terapia do abraço. O que é que o abraço libera? Um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Então, assim, eu já começo, em algum mês, assim, eu já falei, não, isso vai fazer parte do Quilômetros pela Vida. Todo encontro tem, porque tem pessoas que não sabem o que é um abraço. É verdade. E não tem isso dentro de casa. Sim. E esse pequeno gesto, né, já faz diferença. Às vezes até um sorriso que você dá pra pessoa já faz diferença no dia dela inteirinho. Um bom dia que você passe pela pessoa e diga bom dia. É a gentileza que vai gerando gentileza. Então é isso que a gente segue pregando no Quilômetros pela Vida. Amor. O resumo de tudo é amor. Amor. Porque dentro do amor tem tantas coisinhas pequenas que, na verdade, são tão grandes. Com certeza. Agora, me fala com que frequência acontecem as corridas? É todo mês que acontece? Quilômetros pela Vida acontece todo último sábado do mês. No geral, é todo último sábado do mês. Pode ter uma eventualidade por alguma situação que a gente vai estar modificando isso, mas sempre vai estar sendo comunicado, né? Por exemplo, existe o Instagram do Quilômetros pela Vida mesmo. No meu Instagram, eu sempre estou ali falando do movimento aqui em Salvador, sempre estou comunicando, se mudar a data, né? Se não for no último sábado do mês, o local que vai ser. Então, assim, sempre vou estar comunicando. Sou muito aberta. Alguém que queira participar, vem no meu direct, fala comigo, entendeu? As pessoas sabem disso já. Então, assim, pode ser que eu não responda na hora, mas com certeza eu vou responder, eu vou dar essa atenção para a pessoa. Vou estar dando um direcionamento. Eu sempre coloco, por exemplo, na minha bio, existe o projeto, ele é gratuito, mas existe uma opção de você fazer a inscrição com apoio, que é realmente tudo revertido para a questão burocrática do Instituto. Que existe realmente, a gente não tem nenhum apoio, nenhum patrocínio de nenhuma empresa. Inclusive, se você é de alguma empresa e tiver interesse em conhecer mais do Quilômetros pela Vida, entre em contato com a gente. Bota o Instagram aí na tela. Bota o Instagram na tela. Bota o Instagram, alguma coisa aí, vocês entrem em contato, que a gente vai amar esse apoio, esse patrocínio, para a gente alcançar ainda mais vidas. Vidas importam. E pode ser algo pequeno, né? Pode ser um brinde que a empresa pode dar, né? Mas contanto que participe, porque realmente a gente pensa nessa organização. Você falou que é gratuito. É gratuito As e essa pessoas... opção de apoio. Sim. E a gente faz eu sempre peço que a pessoa leve o item de café da manhã colaborativo. Então, a gente ainda faz um café, né? Tem pessoas que falam, Bela, eu não caminho, eu não corro. Venha se conectar com pessoas, venha se conectar com a natureza, porque a gente sempre faz em um local aberto, né? Então, existe a energia. Você tem que ir para você sentir essa energia. Porque é difícil bom, né? falar. É diferente, você precisa viver aquele momento, né? É um momento de conexão de muito amor, de muito amor. Com certeza. Agora, você falou que funciona geralmente, né? Geralmente, no último sábado do mês. Isso. Como é que você organiza isso? E como mantém essa constância de ser no último sábado do mês? Como é que eu organizo? Eu costumo ter o apoio. Eu já estou nesse mundo da corrida, já tem uns 11 anos, né? E eu já... acabo que eu conheço muita gente, assim, professor de assessoria. Então, atualmente, a gente ainda não tem uma estrutura do Quilômetros pela Vida. Mas a gente vai ter, em nome de Jesus. E, independente disso, eu quero também seguir conectando, mostrando que a união, né, Sim. faz a força. Então, mesmo no momento que eu tenho a estrutura, eu quero, tipo assim, ter uma assessoria que tem interesse em estar fazendo junto com a gente, eu vou querer continuar fazendo dessa forma. Até porque, desde o início, é muito importante a gente ter a presença de um profissional de educação física, né?
porque é algo de extrema importância, porque a pessoa vai movimentar o corpo. Como é a estrutura do projeto? As pessoas vão chegar, né? Então, eu sempre dou uma palavra, eu explico um pouco sobre o que é o Quilômetros pela Vida. A gente costuma ter uma dinâmica com a psicóloga, Sim. que é algo importante também, né? Não é uma corrida de rua oficial, é um encontro, é um movimento, né? Então, tem essa psicóloga que sempre costuma fazer uma dinâmica. E aí, depois tem um alongamento. Sim. Que o alongamento tem que ser feito por um profissional de educação física. A gente não pode pegar qualquer coisa, qualquer pessoa e fazer de forma aleatória. Precisa ter um profissional de educação física. Então, nesse momento, sempre tenho conectado com alguma assessoria. Né? Eu sempre tenho feito com alguma assessoria. Depois do alongamento, a gente dá uma média de 30 minutos a 40 minutos para a pessoa fazer o movimento do corpo. Né? Que é uma caminhada, é uma corrida, cada um no seu tempo, sendo que nesse tempo dos 40 minutos, né? Que é estipulado, quando o pessoal volta, tem aquele café da manhã que cada um leva um pouquinho dentro da sua possibilidade. Geralmente a gente vira um banquete. É outro exemplo de que juntos somos muito mais fortes, porque vira de fato um banquete. E logo depois, graças a Deus, eu tenho conseguido também bastante brindes. Oh, glória a Deus. Eu faço um sorteio dos brindes com as pessoas que fazem a inscrição com apoio. Porque eu acho que é uma forma de honrar essas pessoas que estão apoiando, né, o projeto. Para que esse projeto realmente cresça de uma forma exponencial, que a gente não vai ter nem noção. Com certeza. Agora, você acha que esse é o seu maior desafio, a questão do patrocínio, da mobilização? Qual o maior desafio do Quilômetros pela Vida? Gente, você agora me pegou, viu? O maior desafio do Quilômetros pela Vida. Você acha, assim, que é um desafio sempre que você enfrenta? É um desafio para mim. Gente, porque às vezes é incrível, né? Eu passo por vários desafios também. Então, às vezes, tem pessoas que vêm para mim e querem desabafar, e querem falar alguma coisa. Então, talvez o maior desafio seja eu também saber lidar totalmente, né? E saber liberar a palavra correta, em acolher da forma correta aquelas pessoas. Graças a Deus, eu tenho um Deus muito forte dentro de mim, né? E eu acredito muito, eu tenho muita fé. Eu sei que esse projeto é um projeto de Deus. É uma coisa que a gente fala: Vini, esse projeto não é seu, esse projeto não é meu. Esse projeto é um projeto de Deus. Então, eu sempre peço que realmente eu consiga ser guiada por Deus, para que eu consiga esquecer um pouco dos problemas que eu esteja passando e conseguir acolher aquela pessoa. Tem uma coisa que eu falo que diz que Deus capacita os escolhidos. Eu aprendi que isso é errado. Isso não é certo. Porque, na verdade, muitas pessoas são escolhidas, mas nem todo mundo está disponível para aquela missão. Eu me arrepiei aqui. A verdade é que Deus capacita os disponíveis. E era algo que eu sempre falava: Senhor, eu não sei ainda, não estou entendendo nada, mas eu sigo disponível. Eu só peço que o Senhor me guie para que eu consiga sempre liberar a palavra correta para todas as pessoas que chegarem até a mim. Porque às vezes eu também não estou bem, às vezes eu estou passando por algum desafio na minha vida e eu preciso, né, saber acolher aquela pessoa. Preciso conseguir acolher. E eu quero acolher. Eu quero dar uma palavra de conforto. Eu quero que aquela pessoa se sinta pertencente, né? Eu quero que aquela pessoa entenda que realmente ela não precisa desistir. Que aquilo vai passar. E eu sempre, graças a Deus, estou conseguindo fazer isso. Sim. Graças a Deus, eu falo assim, obrigada. Porque assim, a gente sabe, a gente tem certeza que o apoio, que o patrocínio vai chegar nas pessoas certas, na hora certa. Aquela empresa, ou até aquela pessoa física que tem uma condição, vai dizer: não, eu quero apoiar, eu quero ajudar pessoas, esse projeto se conectou comigo, e eu quero. Ou às vezes são pessoas que passaram por isso na família e que entendem: não, eu sei como é essa dor, então eu quero ajudar outras pessoas. A gente sabe que às vezes tem pessoas que começam um instituto, né, ajudar o câncer, alguma coisa, porque passou por aquilo.
E tem muita gente, eu não tinha noção, porque não foi o suicídio, né, que me conectou em si, porque eu nunca pensei, né, em tirar a minha vida, nunca pensei. Então, quando eu comecei a até estudar um pouco mais, a ler mais, a pesquisar mais, quando eu conversava com algumas pessoas que eu me conectei, eu tive uma pessoa que já tentou se suicidar. E outro, é um efeito dominó. Porque o que acontece? Teve uma situação de um rapaz que relatou que o irmão se suicidou. E o irmão, ele dava sinais. Só que a própria família acha que é frescura. Ah, isso é bobagem. Isso é falta de força de vontade. Ah, bora. E não é. Não é. Né? Não deu o apoio, não acolheu. E, de repente, a pessoa foi lá e se matou. Tirou a própria vida. Aí, a esposa, essa história que eu soube mesmo, assim. Daqui a pouco, a esposa tentou também. E o irmão mais novo já estava pensando em tirar a própria vida. Só que, como já tinha acontecido um caso, eles aí agora começaram a ficar com a anteninha ligada. Oi? A gente precisa escutar. Porque a pessoa, por isso que é importante a escuta ativa. Aquela pessoa que às vezes está cabisbaixa, que está triste. A gente não sabe o que está passando pela cabeça dela. É verdade. Ou então, às vezes, a pessoa não dá nem sinal, né? Não, Anabela? Muita gente não dá sinal. Não Ainda dá tem sinal. isso. Não dá sinal porque, às vezes, está numa família que não tem conversa, que não tem diálogo. Então, realmente, tem muitos casos que não tem sinal. Então, a gente precisa entender. É uma outra coisa que tem que procurar um psicólogo. A gente fala, levanta a bandeira do esporte. Sim. Porque a gente sabe que o esporte realmente... Hoje em dia, é uma prescrição médica. Você chega num cardiologista, você chega no nutricionista ou qualquer outro médico, hoje em dia. É uma prescrição médica, atividade física. Sim. Mas nada descarta. Procure um psicólogo. Procure uma terapia. E vou deixar um recado para quem é homem, que foi o caso do Vini. Os homens têm vergonha, têm medo, não sei o que é, de falar. Ah, porque o homem tem que ser forte. Não, o homem tem sentimento também. Então, não engula seu sentimento. Procure uma terapia. Isso não é ser fraco. Isso é você estar lutando pela sua vida, porque a sua vida importa. Sim. Você tem algo grande aqui para fazer nesse mundo. Sim. Anabela, agora eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que você não é especialista, não é psicóloga, mas você vive isso, né? Você está fazendo o que muitos não fazem. Está abraçando uma ideia né, de prevenção ao suicídio. Então, acho que você tem propriedade para falar. O que você acha sobre o Setembro Amarelo? Muita gente pensa que o Setembro Amarelo é uma hipocrisia, porque dizem, né? Eu não sei se é verdade, eu até pesquisei aqui que o mês que mais tem suicídios é em setembro, aí criaram, enfim, isso, de Setembro Amarelo. Depois eu vi que tem a ver com a história de um rapaz. De um rapaz que, exatamente, dos Estados Unidos, isso, que né? suicidou. Que infelizmente cometeu suicídio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Você acha que realmente o Setembro Amarelo ele tem efeito? Ou você acredita que não? Que realmente a gente tem que prevenir o suicídio todos os meses, não só em setembro? O Quilômetros pela Vida é exatamente essa questão. A gente não pode levantar a bandeira de uma causa apenas naquele mês. Porque não é somente naquele mês que acontece da pessoa querer tirar a própria vida. A gente precisa estar levantando a bandeira, né, do autoextermínio todos os meses. As pessoas precisam se sentir acolhidas todos os meses, todos os dias, na verdade. Sim. Porque é algo que acontece todos os dias. Né? E a gente não tem noção do quanto acontece. Porque agora a gente tem que saber como falar. Não pode ser de qualquer forma, porque pode gerar gatilhos. Entendi. Mas você acha que realmente Setembro Amarelo é uma hipocrisia? Eu não acho que seja hipocrisia. Eu acho que sim. É importante você, de repente, criou-se aquele mês para você levantar a bandeira daquilo. Então, assim, eu não vejo como uma hipocrisia. É importante a gente falar, a gente ter mais campanhas, mas a gente precisa, na verdade, falar sempre. A gente precisa tratar desses assuntos da saúde mental sempre. Não somente em um mês. Sim, com certeza. Não vejo como hipocrisia. Inclusive, eu nem falei aqui.
eu acho que eu posso falar abertamente sobre isso, sem citar nomes, mas eu tava em casa em setembro e, do nada, onde eu moro, assim, quando você é do térreo, você tem um terraço, sabe? Com telhado e tudo, como se fosse uma área, uma varanda. Quem mora pra trás. E eu moro pra trás, só que eu moro no terceiro andar, eu moro mais em cima. E aí eu tava lavando os pratos e aí eu ouvi um grito de uma pessoa e um estrondo, assim, como se tivesse de verdade. Eu pensei que uma geladeira tinha caído de lá de cima. Você não tem noção, foi um estrondo. Que meu coração chega e parou aqui. E aí eu olhei assim pra baixo e eu vi que o telhado tava quebrado. Tinha um buraco no telhado. Eu falei, caiu alguma coisa de lá de cima. Aí tá, né? Vivi a vida. Fui tomar banho. Quando eu fui sair de casa, meu irmão foi me buscar, ele subiu. E aí eu vi um monte de gente no play, no hall, sabe? Sim. Um monte de gente. Eu falei, gente, o que foi que aconteceu? E aí meu irmão chegou e falou assim, o que foi que aconteceu? Que tinha um monte de gente lá embaixo também, na portaria. Eu falei, não sei. Aí chegou uma ambulância e falei, bicho, o que foi que aconteceu? Aí meu marido falou, quem foi? Aí eu falei, quem foi o quê? Ele olha o grupo do condomínio. Quando eu vi, um menino tentou se matar, se jogou do 15º andar. Do 15º, e ele caiu no telhado do vizinho. E ele sobreviveu. Amém. Ele sobreviveu. E assim, é um menino que depois falaram que ele tinha problema com drogas. E, enfim, depois disso, o meu condomínio fez campanha de Setembro Amarelo, né? Que foi em setembro. Chamaram uma pessoa, uma psicóloga, para falar sobre saúde mental, tudo isso. Mas você acredita que as pessoas só tomam atitudes quando acontece algo parecido? Ou tem que ter esse trabalho mesmo de prevenção? Tem que ter esse trabalho de prevenção exatamente porque as pessoas só tomam atitude geralmente quando acontece algo. algo. Então, por isso que precisa ser dito. Porque o que acontece, na verdade? As pessoas não querem tirar a vida. As pessoas querem tirar a dor que ela está sentindo. Sim. Não é sobre tirar a vida, mas sobre tirar a dor. Então, se eu prevenir essa dor com uma terapia, com atividade física, né? Então, a gente vai estar prevenindo, pensando em prevenção, em tudo. A gente não pode deixar que aquilo, né, tome conta da gente. Sim. E qualquer pessoa está suscetível a acontecer isso. E pode acontecer na minha família, na sua família. A gente tem que estar alerta. O tempo todo. Com certeza. Agora, você acha que as pessoas realmente não dão tanto valor à questão do esportes em relação ao suicídio? Porque realmente, inclusive, eu estava até falando para ela que eu tenho casos de pessoas próximas a mim. Meu marido tinha ansiedade. A ansiedade dele era perturbadora. Perturbadora. Ele ficava sem respirar. E depois que ele fez academia, ele se tornou um outro homem. Um outro homem. Ele é paciente, ele espera. Gente, quando a gente fala que realmente a pessoa tem crise de ansiedade, não é frescura. Eu vivi isso com pessoa próxima a mim. Ele ficava com falta de ar. Quando alguém demorava de responder, eu falei pra Anabela, às vezes é uma coisa besta que você pensa, ai, que coisa besta, tá demorando de responder. Ele me ligava até eu atender. E isso realmente pode matar uma pessoa. A ansiedade mata. E ele melhorou muito. Então, você acredita que as pessoas não dão tanto valor ao esporte quanto a isso, quanto a cura, né? A saúde mental? O que você acha sobre isso? Eu acredito que tá mudando muito. Eu acredito que está acontecendo mais campanhas. O esporte está sendo muito mais valorizado. A corrida de rua, eu acho graça que algumas pessoas falam assim, é modinha. Aí eu falo que seja modinha, que vire modinha. Sabe por quê? De uma modinha dessa, talvez nem todo mundo continue. Mas se 10 começam a correr, a caminhar. Se 6 pessoas derem continuidade, isso já é maravilhoso. Com certeza. Então, isso é só modinha, por causa depois da pandemia. Não, que continue sendo modinha. Esses dias, eu tava foi ontem até, uma pessoa que tava falando assim sobre... Porque agora tem corrida do Bahia, e que tem aquele show. Sim. Tem corrida de Bel, que as pessoas vão mais para um show. Não é nem para a corrida em si. Mas que comece assim. Com certeza. E também é questão da saúde mesmo, né? Você fica mais saudável, o seu corpo fica melhor, ele aguenta mais as coisas. Me fugiu a palavra aqui, mas seu corpo fica melhor. Melhor que seja modinha mesmo, né? Do que você ficar em casa, na comorbidade.
comendo. Sai de casa. Se você tá passando por ansiedade, né, Bela? Se você tá com algum problema, tenta fazer algum esporte. Ah, porque eu não gosto de academia. Gente, eu também odeio. Eu faço pilates. Eu odeio academia. Eu te falei, meu marido gosta, eu não gosto. Mas faz pilates, faz natação, balé. Isso. Tem tanto esporte por aí, né? Ache uma atividade física que você se conecte. Faça uma atividade física que tenha a ver com você, que você consiga ter constância. Não é sobre você, vou falar da corrida. Você não precisa ser o mais veloz, que hoje em dia é isso que também estão pregando. Ah, sobre pace. Não. Vá, caminhe, pelo menos, comece com 10 minutos do seu dia. Ah, eu não tenho tempo. Vá 5 minutos. 5 minutos, se desafie. Pelo menos 5 vezes na semana eu vou caminhar 5 minutos. Sim. Vá indo, force. Ah, eu tô triste, vá triste mesmo, 5 Vá minutos. triste. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que você vai sentir falta. Com certeza. Vai chegar uma hora que você vai sentir falta, né? Vai ter momentos que você não vai conseguir, às vezes você passa por situações na sua vida, né? Eu falo, teve uma hora que você perguntou também sobre a conexão do Sim. Quilômetros pela Vida. Eu já passei por momentos que eu já era apaixonada por corrida de rua, que eu já era maratonista, eu sou maratonista, já fiz maratona. É mesmo? Já fiz várias meia-maratona. Só que eu passei por uma situação na minha vida que eu não estava conseguindo sair de casa para fazer algo que eu amo, que eu sou apaixonada. E eu tive, sim, uma pessoa na minha vida que não desistiu de mim. Sim. Que me mandava mensagem. Cadê você que eu não tô te vendo na orla? Cadê? Por onde é que você tá? Então, até a gente que já ama esporte vai passar por momentos que, de repente, a gente não vai conseguir ir. Com certeza. E eu tive mãos estendidas. E às vezes você pensa assim, ah, ninguém liga se eu não for. Não, tem gente que liga. Tem gente que vai sentir sua falta se você não for. Observando. Com certeza. Com certeza, Bela. Agora, saindo um pouquinho desse assunto, gente, deixa o like nessa entrevista que está sendo maravilhosa. Uma entrevista super consciente, que você vai sair daqui muito mais informada. É quase uma entrevista jornalística. Deixa o like, compartilha com as pessoas. Escreva aqui embaixo se você já teve alguma história parecida, se você já tentou suicídio e teve uma superação. Escreva aqui nos comentários que a gente vai estar de olho. Compartilha com todo mundo, que é um tema extremamente importante. Ah, porque fulano não liga. Gente, liga. Às vezes você não sabe, a gente não tá no pensamento das pessoas, né? Não mesmo. Ah, porque fulano não passa por isso. Qual é a garantia? A gente não tá no pensamento das pessoas. Então, compartilha com todo mundo essa entrevista que tá sendo super incrível. Agora, Bela, indo um pouquinho para o tema de internet, redes sociais... Como você acha que as redes têm ajudado a ampliar o alcance e a conscientização sobre o Quilômetros pela Vida? É super importante, né? Porque hoje em dia, você, inclusive, ter uma internet boa, né? Use a Uzi. E Bela também, Bela é cliente da Uzi, tá? Use a Uzi, né? Porque hoje em dia as pessoas, inclusive, a acessibilidade à rede social... Todo mundo tem. Sim. Né? É muito raro hoje em dia uma pessoa que não tenha um Instagram, uma rede social. Então, a gente comunica muito através do Instagram. Instagram, WhatsApp, tem sido, né, o maior divulgador do Quilômetros pela Vida. Uhum. E a gente precisa ter uma internet boa para isso, né? Com certeza. Que não caia, que não me deixe na mão. Então, realmente, é essencial. É essencial as redes sociais. E você acredita que a Uzi te ajuda nesse aspecto também? Assim, tô falando da sua empresa, né? Que a Bela também, ela é empresária, ela é sócia de uma empresa que usa a Uzi Telecom. Você acredita que a Uzi te ajuda nesse meio? Sim, porque realmente tem uma internet que tem uma estabilidade maravilhosa. Não fica caindo, né? O sinal é bom. Então, isso ajuda muito. Agora, voltando um pouquinho para os conteúdos de redes sociais, que tipo de conteúdo, tô falando de reels, de depoimento, vídeos curtos, você acredita que mais engaja e mais emociona o público? Engaja muito, inclusive, quando eu posto recortes do movimento mesmo. Sim. Né? Do movimento. Eu sempre procuro filmar, pego depoimentos também. Uhum. Isso acaba que engaja muito.
Eu acredito que o depoimento é muito forte, Sim. né? Que são pessoas que vivem isso, que já viveram, tiveram experiências falando, né? Realmente chama muito a atenção do público, né? Sim, Isso. sim. Que às vezes você até pensa assim, porque ninguém passa por isso. Não. As Passa, pessoas passam. passa. E Ou, muito. porque só eu sei o que eu sinto. Às vezes outra pessoa também sabe o que você tá sentindo, porque também já teve essa experiência, né? E a gente deixa, a gente não força ninguém, Sim. né? Eu sempre pergunto, você quer dar um depoimento? Você sabe que isso pode ajudar uma pessoa? Mas tem pessoas que não se sentem confortável. Então, é exatamente como o nosso lema, né? É a gente acolher, a gente não pode expor ninguém, né? A pessoa tem que dizer, não, hoje eu já... Porque tem pessoas que não estão preparadas ainda Sim. para falar da sua dor. Com certeza. Né? Tem pessoas que às vezes vêm a mim no privado e eu não vou jamais ali estar expondo alguém, né? E eu vou escutar, assim, eu vou dar as mãos, eu vou mostrar para ela que ela tem um local de segurança. A pessoa tem que se sentir segura. Sim, com certeza. Agora, Bela, falar sobre suicídio requer muita responsabilidade, né? Total. Às vezes você está pisando até em ovos. Sim. Você tem que saber o que você fala, a palavra, o termo que você vai usar. Como o movimento trabalha em relação à linguagem e o cuidado com esse tema nas redes? Na verdade, inclusive, quando eu estou lá no movimento, Uhum. eu não fico falando de suicídio. Não gosto nem de falar muito essa palavra, inclusive. Sim. Né? Às vezes eu falo um pouco do autoextermínio e da ansiedade, da depressão. Até pelo fato de eu não ser uma psicóloga. Sim. Né? Então, eu tenho muito esse cuidado. Né? Então, é sobre a questão do autocuidado, né? Do bem-estar, né? E da prevenção, né? Com a sua saúde mental. Eu gosto muito de comunicar dessa forma. A gente fala, né, que existe sim a prevenção, porque o que acontece? Tudo começa com ansiedade, né? Sim. Tudo começa com uma tristeza, não vou nem botar ansiedade. É aquela tristeza. Uma tristeza que aí de repente vai crescendo, você fica naquela ansiedade. Da ansiedade vem uma depressão. A linha é muito tênue entre uma ansiedade e uma depressão. Às vezes, inclusive, se confunde. Às vezes você está com aquele transtorno de ansiedade, né? E quando você vê, você pode já ter uma depressão. E de uma depressão, a gente sabe que a depressão gera dores no nosso corpo, que a gente vai em médico e não dá nada. Aí a pessoa já começa a ter pensamentos sabotadores por questões da vida, não procura um terapeuta, um psicólogo, né? E a partir daí começa a querer tirar a dor dela. Então, por isso que a gente sempre fala da prevenção do autoextermínio, mas nem sempre eu preciso falar no movimento, geralmente eu não falo em si, né? Sobre o suicídio. Já teve alguns que eu falei mais, mas a gente chega no momento, não precisamos estar falando dessa forma, mas falar do bem-estar, do autocuidado, né? Porque até nas redes sociais a gente tem que ter muito cuidado, porque pode gerar gatilho. Com certeza. Inclusive, não é comunicado muito essas questões, né? Você vê que não tem muita divulgação nas redes, em jornal. Não tem, porque o que acontece? Pode gerar gatilho naquela pessoa e a pessoa, não, eu também posso fazer isso. Sim, inclusive, eu sei, mais uma vez, só para não criar, né, tumulto, que você não é profissional, não é psicóloga, psiquiatra. Mas, por exemplo, teve aquela série 13 Porquês, né? 30 Reasons Why, que é uma série da Netflix, que mostra que uma menina cometeu suicídio, né? E ela deixa como se fossem uns gravadores para cada motivo. É 13 porquês. São 13 pessoas, 13 motivos pelo qual aconteceu isso. E no final, mostra ela acontecendo, né, cometendo o ato, no caso. Ela foi na banheira, pegou uma gilete, né? Uma lâmina e se cortou. E mostrou como se fosse um passo a passo, um tutorial. O que você acha dessas coisas serem divulgadas? Realmente a Netflix foi muito bombardeada e eles até excluíram essa cena. Eu não concordo também. Eu não concordo. Não acho que seja o tipo, né, que esse assunto deva ser abordado dessa forma. Deve ser levantada a bandeira, sim, né? A gente ratifica isso. Deve ser falado, mas com cuidado. E não mostrando, como você pode fazer. É tutorial, né? De como fazer. Tá te ensinando. Tá te ensinando a roubar, tá te ensinando
ao autoextermínio. Sim, inclusive eles até lançaram uma série nova, Os Donos do Jogo, que mostra também um rapaz cometendo suicídio, só que faz como se fosse corte, tipo assim, ele pega os comprimidos, aí olha os comprimidos, aí é outra cena, aí depois volta, ele toma os comprimidos, outra cena. Você acredita que também essas cenas deveriam ser exterminadas? Tipo Eu assim, acho que sim. não deveriam rolar, né? Eu De acho jeito que nenhum, não. nem com esses cortes. Eu, particularmente, eu vou falar sobre mim. Eu acho que não deve ser dessa forma a abordagem. Eu acho que a abordagem deve ser, né, de acolhimento sempre com as pessoas, né? É mostrar que as famílias precisam estar acolhendo essas pessoas, né? Então, tem que ser de uma forma diferente. Não mostrando o ato já. Uhum. Tem que ser ao contrário, a prevenção sempre. Tem que ser a prevenção. Família, amigos, né? Uhum. Pregar o amor. Pregar, dizer que, tem um ombro amigo. Você não tá só. E às vezes você nem precisa ser profissional para isso, né? Só uma palavra. Inclusive, eu até entrevistei o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV. Eu entrevistei uma pessoa, não era da USE ainda, mas eu entrevistei um representante disso, que é o Centro de Valorização da Sim. Vida. E eles têm um canal e eles disseram que precisam muito de voluntários, que eles recebem ligações direto o tempo inteiro. De pessoas que querem cometer o suicídio, então estão passando por uma depressão profunda, que estão com esses pensamentos. E você nem precisa ser profissional, né? Para você dar um conselho, uma palavra, não é isso? Dar as mãos mesmo à pessoa. É. Porque às vezes aquela pessoa se sente só, vê que não tem ninguém, né? A gente não sabe o que o outro passou na vida dela. Às vezes eu consigo lidar com um problema muito melhor do que você, Com certeza, né? sim. Então aí não pode ter o julgamento, Sim, né? Então hoje em dia a gente precisa ser mais tolerante uns com os outros. com certeza. Agora, por exemplo, a pessoa participa da corrida, participou, pronto, faz a inscrição, participa, tem um acompanhamento depois. Por exemplo, aquela pessoa que você sabe que ela tem esses problemas, está passando por isso, tem esse acompanhamento, tem algum grupo de WhatsApp onde as pessoas compartilham história, como é que funciona? Olha, a ideia do Instituto é exatamente para a gente ter todo esse acompanhamento. O Instituto vai chegar para isso. Uhum. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui em Salvador, Belo Horizonte, tem um grupo de WhatsApp, né? E eu sempre digo, deixo, né, aberto para as pessoas que elas podem contar comigo. Mais uma vez, não sou profissional, não sou uma psicóloga, né? Mas eu sou uma boa amiga. Um boa ouvinte. Uma boa ouvinte. Essa semana teve uma pessoa que me mandou uma mensagem de um pedido de socorro. Ela só queria uma pessoa para ajudar ela, motivar ela para ir fazer uma atividade física. Sim. Só, mas quer muito de ter um apoio, né? Porque ela está passando por uma situação delicada para ela e ela sabe que a atividade física vai ajudar ela. Uhum. Ela só pediu, Bela, me ajuda, me motiva. Então, assim, para mim, essa parte é muito fácil. Porque eu faço todo dia. Quem me acompanha nas redes sociais, coloca aí minhas redes sociais, me sigam. Vou colocar. Sabe que eu estou ali, eu falo, né, aquilo que eu faço. Eu acredito que isso faz com que as pessoas se conectem muito comigo. Uhum. No primeiro mês do Quilômetros pela Vida aqui em Salvador, né, que foi o que eu tinha dito para Vini, foi tudo muito rápido, na verdade, né? Sim. Eu achei, não vai dar tempo de comunicar. Aí eu já consegui uma assessoria que já me deu apoio. E eu tinha dito para ele, não, eu vou correr mesmo que eu faça sozinho. Tinha uma média de 70 pessoas no primeiro mês. E só está crescendo. Sim. Né? Então, isso é sobre essência, é sobre verdade. Então, a gente tem que realmente falar aquilo que a gente faz. Isso conecta. Sim. Agora, Bela, como você vê o futuro da prevenção ao suicídio no Brasil, especialmente agora com o apoio da tecnologia, das redes sociais, de campanha de prevenção? Eu acredito que as coisas tendem a melhorar, né? Com a comunicação. A gente está vendo muita campanha, né? Realmente sobre saúde mental. É algo que as pessoas estão intensificando muito, né? E, inclusive, das crianças estarem saindo de casa.
Porque eu acho que tem que começar de pequeno. Então, assim, eu acredito, eu tenho fé que vai mudar. Mesmo porque a tecnologia também tem as duas vertentes, né? A gente tem que saber usar. Uhum. Porque a dopamina fácil. Eu tô com meu celular aqui, eu tô ali no Instagram. É uma dopamina fácil. Hoje a gente tem muita informação. E isso gera ansiedade também. Com certeza. Então, a gente tem que saber lidar com o lado positivo da tecnologia. Então, com mais informações, né? Tem muitas páginas bacanas hoje com prevenção de vários distúrbios, vamos dizer assim, né? De várias questões da prevenção do suicídio, né? Tá surgindo muita coisa bacana. As pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde também. Então, eu acho que a tendência, eu creio, eu vou seguir acreditando que as coisas vão melhorar. Com quilômetros certeza. pela vida, que só vai crescer. Né? A gente vai chegar, ó, escute isso aí. É do Brasil para o mundo todo. Anota isso aí, viu? Que um dia a gente vai voltar para esse podcast, vai ver o que ela disse. É para o mundo todo. Quilômetros pela vida. De BH para o mundo. E assim, tem que ter fé mesmo, porque a gente vê tanta coisa ruim crescendo, coisa ruim que as pessoas acompanham, coisas fúteis, sabe? E o Quilômetros pela Vida é um projeto idealizado, com todo carinho. Eu tenho certeza que a história do Vinícius, né, que é o idealizador, mexe com muita gente. Eu acho que com certeza mexeu com você para Sim. você tomar a frente da liderança aqui em Salvador. E é um projeto que só tende a crescer, né? Sim. Mas para isso, como você falou, precisa uma mão segurando a outra, como você falou também, né? Precisa de gente também apoiando esse projeto, precisa de patrocínios, de mais pessoas participando da corrida. Qual a média, assim, a quantidade de pessoas que participam de uma corrida? Uma média, assim, uma média. Do Quilômetros pela Isso. Vida, a gente já chegou aqui em Salvador em quase 200 pessoas. Gente, é muita gente. É muita gente. Eu sei que... porque eu posso ir a hora que eu quiser correr de graça. Tá, beleza, eu também posso. Mas se você puder ajudar esse projeto, se você participar, não precisa dar nada, não. Só traz alguma coisa pro café da manhã coletivo, né? Que tá tudo bem. Mas participe. Leve outras pessoas para ir com você, que esse projeto cresça mais, porque uma mão segura a outra, né? E também tem o trabalho boca a boca. Ela já está fazendo esse trabalho nas redes sociais, um trabalho totalmente voluntário, sem recursos, sem fins lucrativos, mas esse trabalho também boca a boca a gente tem que fazer, né? Tem que chamar uma pessoa para ir, a outra, para que todo mundo conheça o Quilômetros pela Vida. E é incrível, porque aí já falando de rede social, né? As pessoas já pegam o card, já postam lá nos seus stories, aí me marcam. De repente, coisa que foi acontecendo. Tanto que hoje eu já tenho algumas pessoas, né, que eu digo, preciso de ajuda. Porque, assim, eu sozinha, até no início, eu fiquei totalmente sozinha. Mas, aos poucos, pessoas que... Eu me arrepio quando eu falo, né? Pessoas que, sem eu pedir nada, de repente já estava filmando, tirando foto, postando. Sim. Porque realmente sentiu a necessidade, sentiu a verdade do projeto. Com certeza. Né? Que é sobre propósito, que é sobre pessoas, que é sobre vidas que importam. Então, hoje eu já tenho aquele pessoal que eu já falo, pega depoimento das pessoas, tira uma foto mais bacana. Então, já criou assim, sabe? Tipo os voluntários, né? Você que quiser ser voluntário também, fale comigo. Que a gente vai verificar. Porque, assim, se for da sua essência, se for amor... Teve uma pessoa que esses dias nunca foi, já falou, eu vou esse mês e já sabe que eu vou querer ser voluntária. Eu já tenho certeza disso. Ela nem foi ainda e já disse, não, ela é terapeuta. Então, assim, cada terapeuta que chega, psicóloga, que queira ser voluntário, vai ser bem-vindo. Educador físico. Nutricionista. Né? Nutricionista. Então, assim, porque a ideia é que realmente a gente, nos últimos, sempre tem sido uma psicóloga. Mas é importante também uma nutricionista, porque a alimentação faz toda a diferença. Você falou um ponto certo. A pessoa que se alimenta mal, às vezes você está com sintomas de depressão, que na verdade é uma falta de uma vitamina D. Então, se você for para o nutricionista, você ajustar a sua alimentação, fizer seus exames, né? A gente prega o esporte. Mas você precisa fazer seus exames. Não adianta somente também você pegar, calçar um tênis, não saber como está a sua saúde,
tá? Como é que tá o coraçãozinho? Tá bem? E sair correndo por aí adoidado. Não, não é sobre isso também. Sim. Você precisa fazer seu check-up, você precisa ir para um cardiologista e para todos os outros médicos, né? Saber como está a sua saúde para fazer também sua atividade física de uma forma segura. Com certeza. E é o que eu sempre falo. Às vezes a pessoa, porque o mundo tá contra mim. Porque minha unha, tem esse negócio, né? A pessoa, porque eu botei unha e se falar alguma coisa, minha unha quebra, é inveja. Quebrou por causa de inveja. Às vezes quebrou porque você tá sem ferro. É. Você tá sem vitamina. Meu cabelo tá caindo muito, não sei o quê, minhas pontas estão espigadas. Mas você tá lavando o cabelo direito? Você tá tomando Essas vitamina? vitaminas, você precisa ver como é que tá. Se alimentando mal, não bebe água. Não bebe água, tá com o estômago, o fígado ferrado, só vive bebendo. Quer que aconteça um milagre. E às vezes não acontece isso, eu tô né? cansada, tô com fadiga. É uma B12 que tá baixa. Né? Não tenho, seu ferro baixo. Não tenho forças pra correr. Mas você já viu sua tireoide? Porque eu mesmo tenho hipotireoidismo, comecei assim, porque eu tô muito cansada, eu vivi assim, minha mãe dizia que era preguiça minha, olha isso. Quando eu fui ver, eu tava com hipertireoidismo, minha tireoide estava lá em cima, o hormônio da tireoide, eu tomo remédio até hoje. Então, assim, realmente é importante a gente fazer atividade física, mas também vai ver um médico, né? Isso. Veja como está a sua saúde. Isso. Né? Fazer com responsabilidade, saber como está a sua saúde. Porque o que acontece hoje na corrida? Uma pessoa teve um infarto correndo. Gente, para com isso. Essa pessoa, você sabe se ela está fazendo exame? Né? É importante você, de repente, procura uma assessoria de corrida que faça sentido para você. Você quer correr mesmo, né? Tem um planejamento. A gente vai sempre estar levantando a bandeira da atividade física, mas com responsabilidade. Pois é. E as pessoas têm isso mesmo. Porque infartou a quantidade de pessoas. Mas a gente não sabe. Por exemplo, eu sei que minha avó não estava fazendo a corrida. Mas minha avó, ela infartou um dia antes. Se acabou em uma pizza de calabresa. Comeu uma pizza de calabresa. Entendeu? Comeu 4 fatias. Uma idosa. Coração não... Eu sei que tem um antecedente. Isso. Mas, infelizmente, ela infartou. Ela tá viva, graças a Deus, sobreviveu ao infarto. Mas acontece isso, né? A gente tem que cuidar da nossa alimentação, tem que cuidar da nossa saúde. Não é só, porque olha quantos corredores estão infartando. Mas a gente não sabe, a gente não tá no dia a dia deles. Tá agora falando aí que estão querendo que a pessoa apresente um atestado médico, né? Para as corridas de rua. Não sei como é que vai ser isso. O que você acha disso? Mas... Para a corrida em si, eu não sei como é que vai funcionar, não, viu? Porque acho que, não sei, realmente é algo que eu fico assim, com medo também das pessoas começarem. Infelizmente, a parte de falsificação de atestado. Sim. Então, é uma vertente que eu fico meio assim. Que acontece muito, né? As pessoas já falsificam atestado para faltar trabalho, quem dirá agora para participar de corrida de rua. Eu, sinceramente, é algo que às vezes eu já pensei. É importante, sim, né? Porque o organizador da corrida acaba que ele vira um responsável por aquela pessoa. Sim. Então, para eles, é um resguardo. Sim. Mas não sei como é que seria também para as pessoas. Tem que ter a conscientização de que a coisa tem que ser a vera, né? As pessoas têm que, na verdade, começar a conscientizar que precisa se cuidar. Com certeza. Tem que ir para o médico. Não tem um plano de saúde. Vai para o SUS, gente. Mas não deixa de se cuidar. Né? Porque realmente muita gente sabe que muita gente não tem condição. Mas tem o SUS aí, vai ser mais demorado. Mas não deixa de ir. Ou até conversar, desabafar, né? Colocar para fora. Ana, para finalizar, que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes que esteja passando por uma situação difícil? Ou então até os ouvintes, que a gente não fala deles, né? Que são muito importantes, que já passaram por isso, tiveram uma pessoa próxima que passaram por isso e acompanharam tudo de pertinho. Que mensagem você tem para deixar para essas pessoas? Eu digo que você não passe por isso sozinho. Procure ajuda. Procure ajuda. Procure um profissional, né, que seja capaz realmente de estar te guiando nesse momento delicado, né? Mas não passe por isso sozinho. Não tenha medo de falar, não tenha vergonha, né, de falar disso que você está passando. E venha fazer parte da nossa comunidade do Quilômetros pela Vida.
Ana, muito obrigada pela entrevista de hoje. Foi uma entrevista maravilhosa. Tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito. Todo mundo que viu essa entrevista vai sair daqui mais informado, vai sair daqui com o coração quentinho, com o coração com sede de ajudar projetos sociais, Amém. especialmente o Quilômetros pela Vida. Eu também tenho muita fé que Quilômetros pela Vida tende a crescer de BH para o mundo, como você falou, não só para o Brasil, para o mundo, que todo mundo vai conhecer, porque como você fala, eu até falei isso para ela antes, o jeito que ela fala, ela não é idealizadora do projeto, mas ela está à frente do projeto, ela é líder, é uma das lideranças. Mas o jeito que você fala com brilho nos olhos, de ajudar as pessoas. Então, espero que esse projeto cresça e cresça cada vez mais. Vai crescer. Eu vou deixar um convite para você que está assistindo. Vamos ter o nosso próximo Quilômetros pela Vida no dia 29 de novembro. Vou pedir para eles deixarem aqui o meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, tem um link da bio, né? Tem um link na bio da inscrição que você pode estar fazendo, né? No meu Instagram tem a informação, vai ser ali na Food Park Salvador, Boca do Rio, concentração às 6 horas da manhã. Vá sem preocupação de horário, tá? Vá para se conectar com pessoas, para conversar, para correr, para caminhar. Eu não corro no caminho. Vá tomar um café da manhã, leve o item para o nosso café da manhã colaborativo e venha se conectar com pessoas. Só venha. Use uma camisa amarela ou branca. Eu te aguardo com um abraço apertado. Quando chegar lá, diga, eu fui através do podcast da Uzi. E é isso aí, pessoal. Vocês ouviram, né? Dia 29 de novembro, no sábado, 6 da manhã. Como o povo daqui da Bahia diz, o sol vai estar frio. Não vai estar aquele sol quente pelando de meio-dia. No Food Park, na Boca do Rio. Ali próximo da antiga sede do Bahia, não é isso? Isso. Gente, vai. É na Orla de Salvador. Vai estar um dia lindo. Eu tenho certeza que a gente vai estar com o pé. Ou já vamos estar no verão? Já vamos estar no verão, né? Dia 29. Vamos estar com o pé no verão, eu acho. Dezembro é verão, né? Começa em dezembro. Mas, enfim, vai estar um sol, que eu tenho certeza que o Senhor vai abrir um sol nesse dia, mas um sol frio, como a gente diz. Não esqueça de ir com uma camisa branca ou amarela. Rebeca, eu não tenho condições de correr. Meu amor, leva um iogurte, leva uma Activia, leva uma fruta, uma banana, leva uma melancia. Uma banana só não, leva uma penca. Um cacho de uva, leva maçãs para o café coletivo para você participar. Tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, gente, eu não posso prometer, mas eu vou dar o meu máximo para estar lá. Vou gravar tudo pelo meu Instagram. Você já sabe, meu Instagram vai estar aqui embaixo. Veja as redes sociais da Ana. O Instagram do Quilômetros pela Vida, acompanhe, mesmo que você não participe, mesmo que você esteja assistindo de outro lugar, acompanhe. Se você quiser abraçar essa campanha aí na sua cidade, chama a Ana, ela vai falar com você, tenho certeza que ela vai te dar atenção, porque, acredite, tudo é com ela, viu? Ela que é organizadora desse evento, dos eventos que acontecem em Salvador, ela que vai estar à frente e ela que cuida das redes sociais. Ela é a cabeça de tudo, né? As minhas redes sociais. E podem seguir também, né? Se você quiser conhecer mais o Vini, o Atleta por Propósito. Com certeza, o Instagram do Vini também, que é outra liderança do Quilômetros pela Vida. Então, entre em contato com ele, se você sentir no seu coração de fazer parte dessa liderança, desse time, que eu tenho certeza, gente, que realmente é sem fins lucrativos, mas você sai com o coração cheio, que você ajuda pessoas, que você ajuda famílias, que você ajuda pessoas que elas pensam que já pensaram que elas não tinham solução, que ninguém liga para o problema delas. Você vai mostrar que você liga, que você se importa, ou então aquelas pessoas que dão apoio, dão sustento a pessoas que passam por esse problema, né? A pessoas até que perderam familiares, perderam entes queridos, amigos próximos, à depressão, ao suicídio. Você vai ajudar essas pessoas também. Sim, vidas importam, né? E a frase que virou assim uma frase que eu não deixo mais de falar: Quilômetros pela Vida é amor em movimento que cura. Amém. Obrigada, Ana, mais uma vez por ter topado essa entrevista. Você é uma pessoa maravilhosa.
E obrigada a você que nos acompanha até aqui. Gente, não esqueça de deixar o like, se você não deixou ainda. Comentar aqui embaixo o que você achou dessa entrevista, o que você achou da Anabela, que é essa pessoa maravilhosa. Não esqueça de compartilhar essa entrevista com todo mundo e se inscrever no canal da Uzi para você não perder mais nenhum episódio do UziCast. E é isso, um beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau.